com a entrada do Vitor Roque, se ele for titular na segunda-feira. Você mantém o que você disse ontem? Claro. Sério, não mudou de ideia? Tem, claro. Não recuou nem um pouco. Não. O Palmeiras já está na final. Todo jogo tem favorito. Para mim, o favorito de Palmeiras e São Paulo é o Palmeiras. Não, isso não é questão. Você o Palmeiras, se eu dou o Palmeiras é melhor do que o São Paulo. Você foi muito além. O Palmeiras tem um trabalho mais longevo que o São Paulo. Paga o salário em dia. O Palmeiras paga o salário em dia. O Palmeiras tem time melhor. Na hora do vamos ver, todo mundo do departamento médico volta. Você viu? Na hora certinha. Todo mundo fica pronto. Aí a maior contratação da história do futebol brasileiro talvez faça o seu primeiro jogo na semifinal do campeonato. Você acha que como o Palmeiras vai ser favorito? Manda no Palmeiras. Joga em casa, torcida 1. Não, você está recuando. Não. Você está recuando. Eu já disse aqui algumas vezes, o capitão estava até presente. E o VAR de ontem? Para mim, a vantagem do Palmeiras contra o São Paulo nesse jogo é 60-40. O Palmeiras é muito favorito. Eu estava achando 60-40, mas eu acho que 60-40 é um pensamento muito otimista. Mas onde estava 100-0? Para quem o Palmeiras é finalista acha possível o São Paulo eliminar o Palmeiras. O Palmeiras vai ser finalista do Campeonato Brasileiro, do Campeonato Paulista. Tem certeza disso? Eu não tenho nenhuma dúvida a esse respeito. Perfeito. Não tenho nenhuma dúvida. E se eu não tiver personalidade para emitir a minha opinião aqui, eu vou ter personalidade quando? Verdão na final. Hã? Não, você não. Você mora no meu coração. Jogar. Eu brinco com você, eu discuto com você, mas você mora no meu coração. Verdão na final. Para mim, o Palmeiras está na final. Do outro lado, eu tenho dúvidas. Porque o ambiente no Corinthians está muito ruim. Depois a gente vai falar nisso. Agora, do Vitor Roque. Se você seguir a linha abeliana, você vai notar. Subir a montanha? Ele vai começar no banco. Se você seguir a linha... O Mikael Flaco titular? Isso, né? Flaco titular? Se você... o Mikael, pura necessidade. Não era problema na bola aérea. Opa. Tinha opções. Naquele caso, naquela história, o zagueiro canhoto não tinha. Sabe, do zagueiro canhoto. O Palmeiras... Estava do zagueiro canhoto contra o São Bernardo. Palmeiras correu atrás de um zagueiro canhoto. O que você faria? Eu começaria... Porque eu tenho uma filosofia diferente dos treinadores, né? A minha filosofia é a seguinte, jogador bom joga. Jogador bom joga. O cara não pode ter custado 30 milhões à vista e mais 5 em bônus. Tá ferrado, Vitor Roque. 30 milhões mais 5. 30 milhões, esses 25 milhões e meio... Já estão sendo cobrados antes de estrear, cara. Bom, gente do céu. Pelo que eu tenho de informação, eu ainda tenho amigos lá no Palmeiras, né? Amigos. Nós sabemos disso. Hã? Nós sabemos disso. Ainda tenho amigos lá no Palmeiras. E pelo que eu tenho de informação, diz que o Vitor Roque está numa felicidade, cara. Dá pra ver na entrevista. Ele tá tão solto. Você queria que o cara tivesse triste? Sim, não, porque é o seguinte, ele pode chegar no lugar e ter dificuldade de adaptação. Não, ele pode chegar no lugar e ter dificuldade de adaptação. O valor financeiro não importa. Não importa se ele está ganhando centos. Chegou anteontem, Pascoal. Eu sei, mas a felicidade... Você pode levar em consideração, não ficou no Barcelona, foi pro Betis, não conseguiu jogar. Tem que ser assim mesmo. Aí chega para um dos dois principais clubes do Brasil. Chega para um dos principais... Como estrela máxima. O cara que chega para ser a referência, um cara que faz 4 temporadas, vou repetir, fazem 4 temporadas que o Abel pede um definidor de jogadas. Ou eu estou mentindo aqui ou vocês não escutaram isso nessas últimas 4 temporadas? Gastaram 50 milhões no Flaco Lopes. Não, no Franco Clóvis foram 10 milhões de dólares. Tem razão, 50 milhões. 50 milhões, agora é mais. É porque o dólar não estava assim. Era 50 milhões. Foi barato, hein? Como assim barato? Foi baratinho. Tá te provocando. 10 milhões? Pô, custou 25? Não. E meio? Não, mas olha a diferença técnica. Eu acho que a redenção desse rapaz, desse menino, tem 19, fez 20 anos agora, né? Que a volta dele para a seleção passa diretamente por jogar no futebol brasileiro, porque ficando num clube que ele não era utilizado e que o clube contrata outros 2 centroavantes, eu, se fosse treinador do Palmeiras, começaria jogando. Sabe por quê? Você conhece os caras que eu conheço também, os caras da Turma da Amendoim. Eu posso apresentar eles para vocês. Você sabe que tem lá um elenco de uns 20, uns 25, 30 dias. Meu amigo Zé, depois que o Allianz foi construído e o estádio ficou mais caro, Turma do Pistache, por favor. ainda é a Turma do Amendoim. Eu posso elencar vários nomes aqui para você. Mas esses caras vão ficar atrás do Abel. Ô, Abel! Bota o Vitor Roque! Ô, Abel, cadê o Vitor Roque? Cadê o Vitor Roque? Primeira bola que o Flaco errar a cabeçada, igual errou no jogo do Turdum. Mas Flaco... fazia isso com o Hendrick que ele não botava, não. Hã? Ô, Pascoal, você lembra do jogo do Brasileiro do ano passado? São Paulo jogou com o time reserva. Última bola do jogo, 49, já nos acréscimos dos acréscimos.
1x0, gol de quem? Flávio Lopes. Ah. Sim. Aí você não lembra não, né? Sim, mas era Campeonato Paulista do ano passado, ele foi artilheiro. Vamos ouvir o Vitor Roque? Campeonato Brasileiro, não funciona. A gente tem que ponderar as coisas. E na volta do Vitor Roque, eu quero saber do Birner se ele acha que o São Paulo prefere que o Abel escale o Flaco ou o Vitor Roque. Pode rodar. Por mais que não pareça, tô muito nervoso. Tô muito nervoso, sou muito tímido, mas dentro de campo é outra coisa. E sim, a Abel brincou comigo quando na minha primeira ligação que ele me fez, brincou comigo que eu tinha tirado uma Libertadores dele. E agora tá vestindo essa camisa do Palmeiras, procuro ajudar ao máximo, se Deus quiser, consagrar com o título. Não procuro ficar pensando muito nisso, sobre contratação mais cara ou que tenho que fazer, resolver. Temos um elenco muito qualificado que com certeza cada um vai ajudar um pouquinho e para ajudar o Palmeiras. E faço coach mental que me ajuda bastante, que é importante fazer, gestionar as suas emoções e estou muito feliz de estar aqui outra vez. Eu já estou acostumado a jogar em gramado sintético, joguei 2 anos no Atlético e para mim não vai ser novidade e prefiro um gramado bom, sintético, do que um natural ruim. Não é bobo, né? Chegou lá, vai falar Só vai reclamar do gramado. Capito? Pô, errado seria se ele não falasse isso, né? O cara acabou de chegar. Eu queria que ele chegasse triste e reclamasse do campo sintético. Ele chegou sorrindo e Já falou pedi assim, pra Leila mudar aqui o campo, que esse sintético não ajuda não. Já chega o período de Sabe o que aconteceu com o Rony? Perguntaram pro Rony a respeito da grama sintética. Ele falou, eu não tenho o que falar da grama sintética. Minhas conquistas foram todas na grama se ele sintética. falasse ao contrário, né? Então, é claro que o cara não tem o que falar, porque ele foi vitorioso na grama sintética. O Dudu e o Felipe Melo Mineiro. meteram a bronca. E vai pro Atlético Mineiro, que é a grama O Felipe Melo, sintética. quando ele saiu do Palmeiras, apareceu com umas 45 lesões nele. Que a gente não Birner, o que você acha que o São Paulo prefere? Com ou sem Vitor Roque desde o início? Eu acho que ambas as opções são bem complicadas para o São Paulo, que acho que o Palmeiras vai ter mais volume de jogo, mais construção. A gente já falou aqui que é mais time que o São Paulo, apesar de eu discordar do Pascoal que a classificação está resolvida. Senão não veria jogo, senão não assistiria o jogo. Vamos assistir o jogo porque eu acho que ambas as equipes têm Mas é chances. só segunda-feira, tem tempo de mudar a opinião até lá, hein? Claro que tem. A gente sempre tem tempo de mudar a opinião quando a gente acha que a gente se equivoca. Inclusive, quando a gente muda de opinião, quando a gente nota que se equivoca, é o mínimo, né? São demais, São bons demais. Agora, eu acho o seguinte. Antes, quando o Maurício estava jogando como um falso centroavante ali, o sistema de criação tinha um encaixe legal. O Vitor Roque, ele não é exatamente o Maurício, mas ele está muito mais próximo do Maurício do que um centroavante de área. Não é o Flaco Lopes. Eu faria um treino para ver como é que o time reage, como funciona esse encaixe. O Abel Birner, isso? Eu acho que sim. Eu acho que o Flaco Lopes, o Palmeiras pode explorar muito bem a jogada aérea, que é uma deficiência do São Paulo. Do trabalho do Zubeldia, desde quando chegou ao clube, é um dos principais problemas da equipe. Eu acho que se houvesse um encaixe legal no primeiro jogo, o treinador perceber, e aí cabe muito da experiência dele, que não fica um vão ali, não fica desconexo, eu começaria, obviamente, com o Vitor Roque, que tem muito mais capacidade de finalização, muito pior para o São Paulo. Se você olhar para o São Paulo com 3 zagueiros... Eu acho que o São Paulo prefere, assim, vamos só olhar que o Vitor Roque jogue. Só olhar para o sistema. Você está certo. Eu já acho assim, se você olhar para o sistema de 3 zagueiros do São Paulo, por exemplo, aí levando para o Palmeiras, o Vitor Roque seria melhor. Porque é a movimentação de infiltração de jogadas, né? Com o Estevão. Se o São Paulo viesse... Eu estou falando de sistemas, né? Porque eu acho que o Vitor Roque não começa na linha do Abel, eu acho. Mas se o São Paulo vem do jeito que o Palmeiras joga... Se o São Paulo vem com 2 zagueiros, o Flaco poderia funcionar. Porque aí o Flaco tem o cruzamento na área, bola aérea, é um outro tipo de jogo. Enfrentamento com 2 zagueiros. Você acha que com 3 zagueiros... Eu acho que para o São Paulo é pior o Vitor Roque jogando? Eu acho que com 3 zagueiros, porque com 3 zagueiros a bola cruzada na área, tem uma defesa do jogador. Isso. Você não tem o jogador... O Flaco cabeceou 2 bolas perigosíssimas. Então, o problema do sistema do São Paulo, defensivo. Eu acho que o São Paulo queria que jogasse o Marco Ósio. Um sistema tático. Mas ele não quando você olha com 3 zagueiros, jogador de movimentação, ele causa mais dificuldade do que o jogador com mais estatura, porque você defende, teoricamente, com caras mais altos dentro da área e você tem um jogador... Mas se tiver um pivô, Fábio, um zagueiro vai ficar colado no pivô. Então. Mas que pivô? Bom, se jogar o Flaco.
Ah, tá, se jogar o Flaco. Jogar o Flaco, vai Porque jogar o Vitor Roque, pivô. ele joga, é aquele negócio, o Flaco joga de costas, né? E aí você vai falar, pô, é legal ter um cara que joga de costas. Em alguns momentos mas o Vitor, ele joga com o corpo em diagonal. Isso é complicado pro zagueiro, sabe? O cara que tá jogando... Tá sempre pronto para correr. Ele tá pronto para fazer a parede rápida e tá pronto para explodir na frente do zagueiro. Então é só uma avaliação ali do que pode O Gianni Infantino... Digamos assim, né? Isso aí, o que aconteceu ontem, o cidadão estava com uma criança no colo, ele é um nojento, para começar com isso, é um cidadão nojento, porque não tem outra nomenclatura, né? Porque você vai dizer, o que é? Isso é um nojento. É um nojento que não sabe viver em sociedade. Ele não sabe que existem pessoas de várias etnias. Isso é um nojento, para começar. É um criminoso, porque ele cometeu um crime. Aí, o Palmeiras foi procurar a polícia para fazer lá um manifesto, ir à delegacia, fazer um boletim de ocorrência. O policial disse que eles entendem que seja uma brincadeira. Não deram a mínima atenção. Não deram a mínima atenção. Brincadeira? Isso é um nojento, rapaz. Isso é um sujeito desqualificado. E não é a primeira vez que o Palmeiras vai jogar contra o Cerro Porteño e que acontece isso. Essa é a terceira vez que ocorre com o Palmeiras. O Bruno Tabata, inclusive... Talvez o maior problema seja aí, né, Pascoalzinho? E o cara que comete um crime, ele muitas vezes vai continuar cometendo, né? O problema é quando a autoridade, ou quem tem poder para punir, normaliza essa situação, né? Então é isso, assim, em cima do que o Pascoalzinho está falando com relação à polícia, quando a pessoa fala, isso é uma brincadeira, quando a autoridade fala, é uma brincadeira, interpretação foi errada, enfim. Aí a gente começa a entender os motivos porque as coisas não andam, né? Isso, Fábio, sabe o que acontece? Quando os torcedores saem da Argentina, e a gente tem um exemplar aqui que conhece muito bem o futebol argentino, sabe como é que são as coisas, e saem da Argentina, os clubes avisam os torcedores, cuidado, qualquer palavra nesse sentido no Brasil, você vai preso. Exatamente. São orientados, porque eles sabem que aqui no Brasil o cidadão vai preso. São cuidados que eles não necessariamente tomam, né? Não, eles lá não tomam, mas para vir aqui acompanhar no jogo, cuidado que vocês forem ao Brasil, vocês podem ser presos por isso. E já foram vários. Vários já foram presos, inclusive jogadores já foram presos. Exatamente. Agora, eu entendo toda a manifestação da presidente do Palmeiras, entendo toda a manifestação dela, e assino embaixo tudo que ela falou. Se eu tiver algum poder de colaborar ainda para levar esse tipo de gente para atrás das grades, para prestar o seu esclarecimento, sentar na frente do juiz e na frente do homem da capa preta, resolver, explicar para ele o que ele tentou fazer com uma criança no colo, chamando o jogador de macaco, como é que ele vai se explicar? Ele vai levar a filhinha dele junto? Teve um que invadiu o campo outro dia com a filha no colo. Então, o ser humano está perdendo o sentido, o mais puro sentido, que é de entender que do outro lado tem um outro ser humano. Esse é o nível básico. Se você não compreender que do outro lado tem um ser humano e que ele merece respeito, o mínimo que ele merece é respeito. Você pode ter uma partida de futebol, vocês são adversários naquele momento. Vocês não são inimigos. Não tem assim, não, esse aqui é meu inimigo. Não, inimigo não, eles são adversários naquele momento. E tudo que a gente vê, a gente acaba pegando nojo disso. Então, um cidadão nojento desse tem que ser, no mínimo, preso. Mas é que não vai acontecer nada. Infelizmente, não vai acontecer nada. Então, todas as palavras da presidente do Palmeiras, eu assino embaixo. Se tiver que ir na FIFA, se tiver que ir em Marte, tiver que ir... Alguém tem que tomar... A Sul-Americana já não tomou por 3 vezes, com o mesmo clube contra a Sociedade Esportiva Palmeiras. O Bruno Tabata, se eu não estou enganado, ficou punido 4 meses, porque ele revidou, ele xingou o cara na arquibancada. E o Bruno Tabata pegou a punição. O cidadão que cometeu o ato, não aconteceu nada. Então tem que ter uma hora, tem que ter um basta. Tem que ter um basta. Se é a Sul-Americana, se é a Confederação Brasileira de Futebol, se é a FIFA, mas eu ainda tenho uma outra indicação. Os próprios jogadores. Não tem futebol sem jogador. Se o jogador não estiver em campo, não tem jogo de futebol. O dia que o jogador tomar uma atitude e alguém chamar, vamos embora, já deu, não vai acabar. Não, mas seu time vai ser eliminado, Ou seu país não vai jogar mais a Copa Libertadores Sub-20. Isso é um outro problema que vocês vão discutir depois. Hoje não vai.
Enquanto não acontecer... Mas aí, até você já citou 2 vezes o discurso, a declaração da Leila, é justamente você acabar punindo a vítima, né? Sim. A Leila falou que para ela a saída é... Não é o Palmeiras deixar a competição. O Palmeiras, o jogador e os outros jogadores em campo saírem de campo. Como aconteceu na Inglaterra outro dia. Como em outros países isso já aconteceu também. Pega... você escutou ali? Não, tá bom. Resolve o senhor esse problema enquanto a gente vai esperar a sua solução do problema. Antes do Birner falar, aproveitando que o Pascoal já citou por 2 vezes o pronunciamento da Leila Pereira, vamos ouvir agora um trecho do que ela disse um pouquinho antes da apresentação do Vitor Roque, a presidente do Palmeiras. Lógico, estava presente na maior contratação da história do futebol brasileiro e o mais importante não foi apresentar este atleta, este jovem atleta, ainda muito promissor, mas sim falar sobre os acontecimentos de Assunção. Fala, Leila. Depois do pronunciamento do Luigi, eu liguei, falei com o atleta, falei com o João Paulo, parabenizei o Luigi pela força, pela coragem com que ele se apresentou, com que ele falou. E falei com ele e com o João Paulo que nós vamos chegar até as últimas instâncias para que o Cerro Porteño, para que o racista, para que o criminosos, né, que foram uns 3 ou 4 que cometeram o crime, sejam punidos de uma forma exemplar. Inclusive, nós vamos requisitar a exclusão do Cerro Porteño da competição, porque não é a primeira vez, gente, que esse clube ataca os nossos atletas e os nossos torcedores. Em 2022, torcedores do Cerro ficaram imitando o macaco para os nossos torcedores e não aconteceu absolutamente nada. Em 2023, os nossos atletas foram chamados novamente de macaco e o Bruno Tabata foi revidar a agressão, foi punido 4 meses de suspensão. Nós tentamos reverter a penalidade e não conseguimos. Agora, pela 3ª vez, os nossos atletas são atacados por racistas e que todos viram quem foi. O Luigi chamou a atenção do árbitro, o árbitro viu. Ele, inclusive, o árbitro, ele não cumpriu uma determinação da FIFA, que é paralisar o jogo, prender o criminoso e continuar o jogo. Não. Vitor Birner, boa noite. Eu te ouvi falando a respeito do assunto hoje no meio da tarde, aqui na ESPN, e você defendia, como tem que ser mesmo, antes de qualquer coisa, como medida mais importante, a de educar. Sim. Só que não longo prazo. Hã? Longo prazo. A longo prazo, exatamente. Sim. Da noite para o dia você não educa ninguém. Não, primeiro, diga, Pierre, desculpe. Enquanto esse processo não é sequer iniciado, o que você acha que deveria ser feito? Bom, primeiro, boa noite a você, capitão, Pascoal, as fãs do esporte. Assim, eu acho que tem 3 coisas que são assim, essenciais quando a gente vê um caso como esse. A primeira é evitar que racistas se manifestem, né? A pessoa quer ser racista, fica com a cabecinha racista, junta lá com outros racistas na casa dele, fica falando as coisas que ele quiser falar. Não ataque, não agrida ninguém. E para isso você precisa de medidas, né? Legais, desportivas, no caso do esporte, quando a gente fala de futebol, eu acho que nesse caso, por exemplo, está na hora de os regulamentos das competições colocarem ali a obrigação dos clubes assumirem a responsabilidade sobre isso. O que é a responsabilidade? Olha, alguém cometeu um gesto racista, o clube que promove o evento, né, que ganha dinheiro com o evento, ele diz quem foi. Se ele não souber quem foi, não conseguir identificar quem foi, esse clube ou perde pontos, ou é rebaixado, ou é eliminado da competição, e assim por diante. Porque aí a própria torcida, por um motivo que é muito pequeno perto disso, por causa do resultado, da paixão do clubista, o clube por causa do resultado, do dinheiro, por coisas que não deveriam ser a prioridade num caso como esse, porque a prioridade deveria ser respeito, e a próxima, amor ao próximo, para ser bem direto, eles tomam uma medida, né? A segunda questão para mim
que é muito importante, é acolher quem foi agredido. Porque deve ser muito ruim quando você sofre uma espécie de agressão como essa, você se sentir sozinho. E eu noto pela entrevista do Luigi depois que ele estava muito incomodado porque o assunto ia passar ao largo da entrevista. Se falassem sobre isso, se o Luigi sentisse, olha... Só explicar como é que são as coisas. Sim. O repórter que entrevistou o Luigi é um repórter da Conmebol. Sim. Este repórter não é defendendo o sujeito, não. Defendendo o profissional, não. Mas só explicando como são as coisas. Se ele pergunta sobre racismo, seria o último jogo dele, certamente. Sim. Então, eu acho que cabe ao mundo do futebol, aos colegas do Luigi, a Leila Pereira, ao clube abraçarem o jogador e falar, olha, esse é muito ruim, né? Mas nós estamos com você. Você não está sozinho nisso. Porque esse é o primeiro lado humano. E aí a gente começa a falar sobre solução. Porque eu não acredito que você prendendo a pessoa, expulsando ela do estádio, você acaba com o racismo. Se medidas radicais funcionassem, você prenderia assassinos e não haveria mais assassinatos, você prenderia pessoas de diversos tipos de crimes e não haveriam mais. Quando você prende alguém, tem 2 motivos para isso. Um, para evitar que a pessoa repita aquilo, se for uma coisa recorrente. E a segunda coisa, para que a pessoa seja educada. E a educação é uma coisa, para mim, que demora muito. E eu acho que a sociedade, nesse sentido, apesar de ainda estar muito atrasada, e aí depende de qual país que a gente fala, ela está sendo educada. Essa discussão que nós estamos tendo aqui agora... 15 anos atrás não existiria. Não haveria. Não haveria discussão. Nós estaríamos num estágio parecido com o do Paraguai. Hoje não deve se discutir isso. Ou da Espanha, quando antes do Vini Júnior não se discutia isso. Ou da Itália, quando já viu o Balotelli passar por situações assim. Coisa que na França não vai acontecer. Na França, se fizer, literalmente vai ter um problema grande. Na Inglaterra, no estádio, vai ter problema também. Tem racistas na França e na Inglaterra? É óbvio, só que a discussão ali, por mais que ainda não seja a ideal, ela avançou muito. E quando se discute... É engraçado, até pegando... Engraçado se não fosse trágico. Só para não perder isso que você acabou de dizer, conversando, né, Capita? É claro que não são todos, mas muitos jogadores dos anos 80 e 90, muitos ex-atletas, portanto, quando são perguntados sobre a reação dos jovens jogadores, não só brasileiros, mas a gente fala muito do Vini Júnior, agora esse caso do Luigi. Se você for conversar com vários, e aí não é má fé, é a forma como eles foram forjados, sim, como eles foram criados. Eles acabam normalizando também. Então, tipo, eu escutava muito isso em campo tal, e ficava quieto, porque ninguém falava nada. Posso voltar um pouquinho? Grafite de sábado. Eu lembro das discussões. Isso faz 21 anos. Eu lembro das discussões. Tá alguns apoiando o grafite, mas aquela dúvida, falou ou não falou, o clube está querendo tirar vantagem, está querendo ganhar o jogo, né? Está querendo ter uma vantagem esportiva. Um exagero. É um exagero. Eu lembro das discussões, nós estamos falando 21 anos. 20 anos atrás. Ou seja, nós partimos, e eu estou falando só da questão racista contra a gente preta. Porque tem vários tipos de outros racismos. Esse era o mais urgente. Né? Aliás, mas os paraguaios são vítimas constantes de xenofobia. Xenofobia. Inclusive por parte dos brasileiros. Nesse caso, temos o racismo contra indígenas. Como temos a islamofobia, como temos um crescente antissemitismo no mundo agressivo. Nós temos diversos tipos de racismo. Ainda bem que o mais urgente de todos, e essa é a minha opinião, que era o mais urgente, alguém pode discordar, obviamente, que era contra a gente preta, que foi escravizada, que foi tratada como se fosse um produto para ser vendido, para trabalhar de graça para as pessoas, enriquecer países, esse tipo de coisa, além da exploração da África e de outras questões mais, né? Era mais urgente, essa discussão começou a vir à tona. Há pouco tempo. Eu duvido que aquele cara, e eu não estou defendendo ele, tá? Eu não estou defendendo a ação dele, por favor. O cara com a criança, tendo gesto racista, ele tem entendido o que ele fez. Eu não estou defendendo ele. Ele é, no pior sentido, ignorante. Ele ignora o mal que ele fez ao Luigi agindo daquele jeito. Porque o Luigi, como está aqui, como é mais jovem, como não é dessa geração... Eu quero discordar. Ele sabe perfeitamente o que ele fez, porque o objetivo dele é diminuir o Luigi. O objetivo dele é atingir o Luigi. Sim. Como ele atingiu, que o Luigi ficou chorando no banco. Não tem piedade que esse tipo de gente. Não tem perdão, não tem meia palavra.
São nojentos, são bandidos, tem que ser preso. Eu sou completamente contra esse negócio de palavras. As palavras não chegam longe. Você precisa de atos, de gestos, de manifestação. Você precisa reagir a isso que está acontecendo. Ninguém falou em piedade e perdão. Eu não tenho piedade e não tenho perdão e não dou o direito dele de pensar que ele não sabe o que ele fez. Ele sabe perfeitamente o que ele fez. Ele queria atingir o Luigi, ele teve o objetivo dele. Ele tem que ser preso. Ele queria atingir, mas achei que ele não é capaz de mensurar o mal que ele faz. Sim. Não é um idiota, não é um idiota perfeito que não sabe o que está fazendo. Eu respeito sua opinião, mas assim, e eu não estou defendendo ele, ao contrário, eu concordo com você sobre todos os atos, tá? Mas como eu li uns 7, 8 livros sobre Martin Luther King... Torcedor do Palmeiras, uma boa noite para você e bora para mais um vídeo aqui no canal Novidades do Palmeiras. Vamos falar aqui de Copa Libertadores, porque hoje, dia 7, sexta-feira, aí saiu os potes, né, onde vão aí ser sorteados os grupos da Copa Libertadores da América 2025, né? Esses potes aí trazem os nomes aí dos times, né, que vão ser sorteados para a fase de grupos dessa competição aí, que o Palmeiras vai com tudo para cima para poder voltar a buscar a Copa Libertadores, que o Palmeiras não conquista desde 2021, e a gente espera novamente aí conquistar essa taça para poder se consolidar aí como o maior clube da Copa Libertadores no futebol brasileiro e assumir a primeira colocação de clube com mais títulos também, né, galera? Libertadores, veja os possíveis adversários do Palmeiras na fase de grupos. A Conmebol divulgou nesta sexta-feira, dia 7, os potes do sorteio da fase de grupos da Libertadores 2025. Tricampeão do torneio, o Palmeiras conhecerá seus adversários no dia 17 de março, às 20 horas aí de Brasília. O Verdão está no pote 1, Internacional e Fortaleza estão respectivamente nos potes 2 e 3, Bahia e Corinthians. Estes ainda disputam a terceira fase, entrarão no pote 4 e podem entrar no caminho do Palmeiras. O Corinthians a gente sabe que não vai passar, né, galera? Seria até bom para o Palmeiras e que o Corinthians passasse, né, e caísse no grupo do Palmeiras, porque o Palmeiras já teria 6 pontos garantidos, mas eu acho que o Corinthians não vai dar conta de reverter essa surra que eles tomaram aí. O sorteio colocará um time de cada pote, com exceção do pote 1, na chave alviverde. O pote 2... Olímpia do Paraguai, LDU do Equador, Libertad do Paraguai, Independente del Valle do Equador também, o Estudiantes da Argentina, o Colo-Colo do Chile e o Bolívar da Bolívia. No pote 3 tem o Vélez Sarsfield, o Atlético Nacional da Colômbia, o Sporting Cristal do Peru, o Universitário também do Peru, o Talheres da Argentina, o Deportivo Táchira da Venezuela e a Universidade de Chile. O pote 4 também tem o Carabobo da Venezuela, o Bucaramanga da Colômbia, eu acho que esse aí deve ser sua estreia na competição, que esse time eu nunca vi na Libertadores. O San Antonio Bulu da Bolívia, o Central Córdoba da Argentina, 4 times classificados da fase preliminar, Corinthians, Bahia, estão nessa disputa aí, né? O quarto colocado. Na verdade, 4 times classificados da fase preliminar, também aí, entre Corinthians e Bahia, também vão estar nessa disputa aqui. Potes para o sorteio da Libertadores 2025. O pote 1 tem o Botafogo, o Palmeiras, o Flamengo, o São Paulo, o River Plate, o Peñarol, o Nacional e o Racing. O pote 2 tem o Olímpia do Paraguai, a LDU, o Internacional, o Libertad do Paraguai, o Independente del Valle, o Colo-Colo, o Estudiantes da Argentina e o Bolívar. O pote 3, Atlético Nacional, Vélez Sarsfield, Fortaleza, o Sporting Cristal, o Universitário do Peru, o Talheres, o Deportivo Táchira e a Universidade de Chile. E no pote 4 aí, né, repetindo os grupos de novo, tem o Carabobo, o Atlético Bucaramanga, nome estranho, hein, galera? O Central Córdoba, o San Antonio, o Alianza Lima, o Melgar, o Barcelona do Equador ou o Corinthians e o Boston River ou o Bahia. É isso aí, galera. O Palmeiras, né, que vai com tudo aí para poder buscar mais uma Copa Libertadores da América, né? Para quem não sabe, mas todos aqui sabem, o Palmeiras é tricampeão da Libertadores aí. E caso vença aí, vai se consolidar como o maior campeão da Libertadores aqui no futebol brasileiro. O Palmeiras aí, disparadamente, é o clube que tem mais tradição nessa competição continental, né? Coisa bem diferente de alguns times por aí que não conseguem, ao menos, se classificarem aí para a fase de grupo da competição e acham